Vamos lá, gente, vamos continuando a nossa leitura aqui. Joaquim Nabuco, Minha Formação, um livro clássico dentro das faculdades de Direito, né? Ele não fala de direito exatamente, mas para a formação do nosso pensamento sobre muitas coisas que inclusive acontecem no Brasil, mas retratadas pela essa genial autobiografia do Joaquim Nabuco, que é muito interessante porque ele traz uma visão de um Brasil localizado ali no segundo reinado e talvez até começo de república. Então é muito interessante, é muito legal. Essa leitura que eu venho fazendo, você sabe, essa leitura está toda em ordem e eu vou entrecortando aqui com minhas ponderações, minhas análises, que acho interessante fazer e eu também estou lendo junto com você essa excepcional obra. No final de cada leitura aqui, que espero que seja capítulo por capítulo, então um capítulo por vídeo, eu faço um resumo do que li, que aí eu pedi para a inteligência artificial fazer um resumo para mim do que é que eu li e do que nós podemos tirar como lição. Show! Continuando então? Vou começar aqui agora o título do capítulo Passagem pela Política. Vamos ver aqui. O que não recebi nesses anos de luta pelos escravos, como os sacrifícios que por vezes inspirei eram maiores que os meus. Eu tinha a fama, a palavra, a carreira política. É certo que não tive outras recompensas, mas essas eram as mais belas para um moço nesse tempo ávido de nomeada e das sensações do triunfo. Era o meu nome que saía vitorioso das urnas numa dessas eleições que eletrizavam os espíritos liberais de todo o país, que me traziam de longe as bênçãos dos velhos Quakers da Anti-Slavery Society e até uma vez os votos de Gladstone. Aqueles, porém, que concorriam para a vitória desapareciam na lista anônima dos esquecidos. Seus nomes, mesmo os principais, não ecoavam fora da província. Só dentre eles, José Mariano era conhecido de todo o país e reputado o árbitro eleitoral do Recife. Quem conhecia, porém, Antônio Carlos Ferreira da Silva, então simples guarda-livros em uma casa do Recife e que, no entanto, fez todas as minhas eleições abolicionistas? Ele está se referindo ao contador dele na época, né? Pelo seguinte, porque ele está dizendo o seguinte: eu levei uma fama porque encabecei um projeto, ele e os demais. Mas tem muita gente que anonimamente trabalhou e trabalhou bastante por essa causa. Continuando, a verdade é que era ele, o guarda-livros, o espírito que movia tudo em meu favor. Sem ele, tudo teria corrido em outra direção. Essa é a melhor prova do caráter espontâneo, natural, popular das minhas eleições do Recife. O ter bastado para fazê-las um homem como ele, sincero, dedicado, inteligente, leal, hábil, todo o coração e entusiasmo sob uma máscara de frieza e misantropia, mas sem posição, sem fortuna, sem status político, nem ligação de partido, um simples abolicionista, nunca aparecendo em público e, além do mais, republicano, confesso. Estou na página 208, relembrando. Essa circunstância que ele está se referindo ao guarda-livros, o contador dele, né? Que é quem preparou toda a campanha para ele e que estava nos bastidores da campanha política, com a papelada, com a organização,
campanha política dele, e também, por que não, do abolicionismo brasileiro. Mas essa circunstância só por si mostra bem a sinceridade, a humildade, a ingenuidade de todo esse movimento de 1884 a 1888. Esse foi o meu paraninfo. Olha que interessante, né? Esse foi o meu paraninfo. Os muitos que trouxeram... O paraninfo aqui é uma homenagem que ele faz, né? Os muitos que trouxeram o seu valioso concurso para o sucesso da causa comum ou para meu triunfo pessoal, como aconteceu com tantos, compreenderão o meu sentimento quando ainda uma vez revelo o segredo da minha relação com o Recife, dizendo que Antônio Carlos, que nada era e nada quis ser, foi o verdadeiro autor dela. Não esqueço ninguém, a começar por Dantas, que me fez quase forçadamente seguir para o norte a pleitear um dos distritos da província. Também não esqueço de certo o doutor Hermílio Coutinho e o doutor Joaquim Francisco Cavalcante, de cuja dupla renúncia resultou a minha inesperada eleição pelo 5º distrito, uma semana depois de anularem o meu diploma pelo primeiro passe eleitoral que surpreendeu a todos na Câmara e em que Antônio Carlos foi grandemente ajudado pelo seu amigo Dr. Coimbra. Também não esqueço o José Mariano, cuja lealdade para comigo foi perfeita em circunstâncias que poriam à prova a emulação e a suscetibilidade de outro espírito capaz de inveja ou de ciúmes. Nem a suave fisionomia, um puro Carlo Dolce, da sua meiga e amorosa dona Olegarina, tão cedo esvaecida, a qual nas vésperas da minha eleição, que José Mariano fizera deles, contra o ministro do Império, fez empenhar joias suas para o custeio da luta. O que só vinha a saber no dia seguinte, quando o partido as resgatou e lhes foi levar. Não esqueço ninguém, nenhum dos chefes e centuriões liberais, Costa Ribeiro, João Teixeira, Barros Rego, o Silva da Madalena, Faustino de Brito, os Rochas do Pérez. Seria preciso citar 100, 200. Nenhum também desse grupo de abolicionistas que me recebeu com o Antônio Carlos, o Barros Sobrinho, João Ramos, Gomes de Matos, João Barbalho, Numa Pompílio, João de Oliveira, Martim Júnior, todos eles. Página 209. Não esqueço os brilhantes artigos de tantos jornalistas distintos, sobre todos o Maciel Pinheiro, o amigo de Castro Alves, austero, rutilante, genial, figura que lembra o traço velasquiano, ao mesmo tempo sombrio e luminoso. E são esses somente os primeiros nomes que me vieram à pena. Outros, muitos outros, estão igualmente presentes ao meu espírito, como Aníbal Falcão e Souza Pinto, então, os chefes intelectuais da mocidade. Duvido ter eu maior revelação ou impressão exterior que ficasse atuando sobre mim de modo mais permanente do que essas eleições de 1884 a 1887. A de 1889, posso dizer, feita a abolição, já não me interessava quase. Elas me puseram em contato direto com a parte mais necessitada da população, e em mais de uma morada de pobre tive uma lição de coisas
tão pungente e tão sugestiva sobre o desinteresse dos que nada possuem, que a só lembrança do que vi terá sempre sobre mim o poder, o efeito de um exame de consciência. Eu visitava os eleitores de casa em casa, batendo em algumas ruas, a todas as portas. A pobreza de alguns desses interiores e a intensidade da religião política alimentada neles fez-me por vezes desistir de ir mais longe. Doía ver o quanto custava a essa gente crédula a sua devoção política. Me lembra os momentos atuais, né? Essa devoção política de esquerda e de direita. Voltando aqui. Diversos desses episódios gravaram-se no meu coração. Uma vez, por exemplo, encontrei na casa de um operário empregado em um dos arsenais para pedir-lhe o voto. Chamava-se Jararaca, mas só tinha de terrível o nome. Estava pronto a votar por mim. Tinha simpatia pela causa, disse-me ele, mas votando era demitido, perdia o pão da família, tinha recebido a chapa de caixão, que é uma cédula marcada com um segundo nome que servia de sinal. É o tal, acredito, do voto cabresto, né? Que o chefe, o dono político, o dono do negócio, o dono da grana, dizia para o empregado onde e como votar. Que é o caso aqui. E se ela não aparecesse na urna, se aquela votação, se aquela cédula marcada não estivesse na urna, sua sorte, a sorte daquele empregado, estava liquidada no mesmo instante. Entre aspas, agora, olhe, senhor doutor, disse-me ele, mostrando-me 4 pequenos, então as 4 crianças, que me olhavam com indiferença, na mais perfeita inconsciência de que se tratava deles mesmos, de quem no dia seguinte lhes daria de comer, e depois, voltando-se para uma criancinha deitada sobre os buracos de um antigo canapé desmantelado, disse o sujeito, ainda em cima, minha mulher, há 2 meses, achou essa criança diante de nossa porta, quase morrendo de fome, roída pelas formigas. E hoje é mais um filho que temos. No entanto, estou pronto a votar pelo senhor. Recomeçava ele, cedendo à sua tentação liberal. Se o senhor me trouxer um pedido do brigadeiro Floriano Peixoto, esse foi talvez o primeiro florianista do país. Ele está se referindo ao Marechal, depois presidente da República, na República, o segundo presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. Pode vir por telegrama. Ele está no engenho, nas Alagoas. E o que ele me pedir, custe o que custar, eu não deixo de fazer. Telegrafe a ele. Não é preciso, respondi-lhe. Vote como quer o governo. Não deixe de levar a sua chapa de caixão. Não arrisque a fome a toda essa gentinha que está me olhando. Há de vir tempo em que o senhor poderá voltar em mim livremente. Até lá, é como se o tivesse feito. Não devo dar-lhe um pretexto para fazer o que quer, invocando a intervenção do seu protetor. E saí, instando com a mulher, suplicando, com medo que ele se arrependesse e fosse votar em mim. Se veja momentos interessantes da política nacional. O governo, o patrão, o dono sabia o seu voto. O voto seu cairia na urna, seria reconhecido depois, porque a contagem era manual, né? Aí o coronel saberia, coronel entre aspas, que este cidadão votou a favor ou não, né?
Em outras casas, o chefe da família estava sem emprego havia anos por causa de um voto dado ao partido da oposição. A pobreza era completa, quase a miséria, mas todos ali tinham o orgulho de sofrer por sua lealdade ao partido. E como entre os liberais, entre os conservadores, eram coerentes na miséria, na privação de tudo. Esse espetáculo seria de certo animador no mais alto grau para o otimista desinteressado. Este julgaria ter descoberto o refúgio da verdadeira natureza humana escondida. Para o candidato, porém, de cuja causa se tratava, era terrivelmente pungente surpreender assim a agonia da dignidade. Posso dizer, quanto a mim, eu não teria ousado ser mais um dia pretendente a um posto que custava tanto sofrimento, se não fosse para servir à causa de outros ainda mais infelizes do que essas vítimas da altivez do pobre, da paixão e ilusão política do povo. Hoje, quem sabe, eu não teria talvez em nenhum caso a força, a coragem de insinuar aos bons, aos crédulos, aos ingênuos, sacrifícios pessoais dessa ordem em favor de uma causa que não fosse diretamente deles. Fazia com todos o que fiz com o bom Jararaca. Aconselharia que não sacrificasse os seus, mas a luta pela justiça é isso mesmo, é o sacrifício de gerações inteiras pelo direito às vezes de um só, para resgatar a injustiça feita a um oprimido, talvez um estranho. De certo não tenho remorsos, nem me arrependo. Pessoalmente, nenhum lucro tirei de todas as abnegações que vieram a mim. Não capitalizei o sofrimento de tantos desinteressados. Página 211. Consola-me nada ter tirado da abolição senão o gozo de algumas impressões de tribuna e de nomeada que foram apenas uma expansão como qualquer outra da mocidade. Graças a Deus, favor este inestimável, nenhum lucro material, direto ou indireto, me resultou nunca das ideias que me seduziram e com as quais seduzia outros. Mas, ainda uma vez, o que recebi foi incalculável. Foi incalculável, só Deus mesmo, que vê os sofrimentos que se escondem e cujo orgulho é passarem invisíveis no meio da multidão, pode fazer tal conta. Sou um cativo do Recife. Recife, Pernambuco, né? Ninguém que não tenha acompanhado um dos candidatos de casa em casa, das areias do Brum aos canais dos afogados, durante a campanha da abolição, pode avaliar o que custou àqueles bairros de população densa, vivendo na mais alta, na mais completa destituição de tudo, o acolhimento que me deram. Para chegar à Câmara, tive os ombros dos que não tinham de seu senão o trabalho de suas mãos, e que se arriscavam, carregados de família, a ver fechar-se-lhes no dia seguinte a oficina, a ser despedidos, despejados, depois de me terem dado o voto. O que me fica de todo esse episódio, único de minha carreira política, é um sentimento acabrunhador de falência. Meu único ativo é a gratidão. O passivo é ilimitado. Foram milhares os que me ofereceram tudo o que tinham, isto é, como nada tinham, o que eram, o que podiam ser. E posso dizer que o aceitei em nome dos escravos. Muitos ter-se-ão levantado outra vez e seguido seu caminho pelas estradas abertas desde então, mas que todas parecem conduzir a mesma miragem que abrasa o horizonte. Terão ido ou irão indo, coitados, de ilusão em ilusão, de desprendimento em desprendimento, de lealdade em lealdade. Não importa.
O fato para mim dominante é que em um momento da minha vida pedi e aceitei o sacrifício absoluto de muitos pela causa que eu defendia. De certo, foi a mais nobre, a mais augusta das causas, mas o fato é que eu era ali o representante dela, que em grande parte a dedicação, o sacrifício era por mim como era meu o triunfo, minha a carreira, meu futuro político. Página 212. A impressão que me ficou da política, exceto esse quadro doloroso do sacrifício ingênuo dos simples, dos bons, dos que sofrem, pelos que se elevam, posso dizer que me lembra um jardim encantado do Oriente, onde tudo eram formas enganadoras de existência petrificadas, imobilizadas, à espera da palavra que as libertasse, onde a rosa que nunca desbotava exprimia a presença oculta de uma paixão que não queria perjurar-se, onde o mármore alabastrino das fontes significava o corpo imaculado de que vertia contínuo o sangue puro dos martírios do amor e da verdade, onde os rouxinóis que cantavam eram pares de amantes a quem era defeso procurarem-se sob a forma humana. Tudo ali estava suspenso, transportado a outra escala do ser, a outra ordem de sensibilidade e de afetos. Era o mesmo fato, mas com diferente aspiração, diferente consciência, diferente vontade, e para o qual, por isso mesmo, o tempo não corria, como no sonho. A cena política foi também, para mim, um puro encantamento, sob a aparência de partidos, ministérios, câmaras, de todo o sistema a que presidia com suas longas barbas níveas o velho de São Cristóvão, o gênio brasileiro tinha encarnado e disfarçado o drama de lástimas e esperanças que estavam representando no inconsciente nacional, e a geração do meu tempo coube penetrar no vasto simulacro do momento em que o sinal, o toque redentor, ia ser dado, e todo ele desabar para aparecer em seu lugar a realidade humana, de repente chamada à vida, restituída à liberdade e ao movimento. Por isso, não trouxe da política nenhuma decepção, nenhum amargor, nenhum ressentimento. Atravessei por ela durante a metamorfose. É isto. Este é o capítulo bastante importante que retrata a vida política do Joaquim Nabuco. Agora vamos para o resumo que eu pedi para a IA, ChatGPT agora, sobre esse trecho maravilhoso que eu acabei de ler. Vamos fazendo então um bom resumo para a gente rememorar o que nós lemos e guardar o que for necessário. Vamos lá? Passagem pela política. Joaquim Nabuco é o resumo agora. Neste trecho autobiográfico de minha formação, Joaquim Nabuco reflete sobre sua trajetória política durante os anos da campanha abolicionista, que foi de 1884 a 1888. Ele reconhece que, embora tenha colhido fama e prestígio, o verdadeiro sacrifício foi feito por pessoas anônimas e humildes, como Antônio Carlos, um simples guarda-livros que organizou suas eleições sem jamais buscar destaques. Nabuco lembra com gratidão o apoio de aliados, desde políticos conhecidos até eleitores pobres que arriscaram seus empregos e o sustento da família por acreditarem na causa. Relata casos emocionantes como o de Jararaca, um operário que estava disposto a votar por ele, mesmo sabendo que poderia perder o emprego e deixar a família na miséria. Essas experiências tocaram profundamente o autor, revelando-lhe o custo humano da luta política. Nabuco afirma não ter tirado proveito material da abolição, mas reconhece que aceitou o sacrifício de muitos em nome da causa.
ele se diz cativo do Recife, onde a população mais pobre o acolheu com esperança e coragem. Ao final, compara a política a um jardim encantado, um espaço de ilusões e sacrifícios, mas também de transformação. Diz que não guarda mágoas, pois viveu a política no momento de sua metamorfose, quando a realidade da liberdade emergia do sonho da abolição, que é aquele momento histórico importante para o Brasil. Show? Valeu? Muito interessante, muito importante. Em breve eu volto com mais um vídeo. Estamos caminhando para o final deste importante livro da intelectualidade brasileira, Joaquim Nabuco, Minha Formação. Valeu? Obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.